Nesse vídeo eu vou te mostrar as 3 mensagens escondidas no capítulo 1 do livro de Mateus, que você não percebeu. Então fique até o final porque a terceira é a mais surpreendente. As pessoas leem o texto de Mateus e o capítulo 1 de Mateus e não percebem essas mensagens escondidas. Isso acontece porque existem termos e expressões que você vai entender depois de estudar o contexto da época e do livro, pois existem significados nesses termos e expressões para o contexto da história e do autor do livro. Então, primeiro a gente vai entender o contexto. O contexto do livro de Mateus. Mateus era um publicano judeu. Ele era um cobrador de impostos que, para a época, era considerado um traidor pela população judaica, devido aos grandes impostos que a Roma cobrava. Ou seja, os judeus eles não gostavam dos publicanos, porque os publicanos eles viviam de cobrar impostos para Roma, o que era considerado para eles traidor. Depois de ter um encontro com Jesus, Mateus ele começou a segui-lo. Então, depois de algum tempo, não se sabe ao certo a época que foi escrito o livro de Mateus, ele escreveu um livro para provar a natureza messiânica de Jesus para os judeus. Ou seja, Mateus ele tem o objetivo de provar que Jesus era sim o Messias prometido que os profetas vinham falando. Então, sem mais enrolação, vamos para a primeira mensagem. Então, começando pelo primeiro versículo, a gente começa a ler da seguinte forma: Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão. E aqui está a mensagem escondida. Porque filho de Davi precede filho de Abraão, sendo que Davi veio muito antes de Abraão. E aqui no livro, o Novo Comentário Histórico do Novo Testamento, a gente encontra a resposta. O fato de o filho de Davi preceder o filho de Abraão é muito significativo, ou seja, tem um significado por trás. A ordem dos nomes está invertida, pois cronologicamente Abraão precedeu Davi 1000 anos. A razão de Mateus inverter a ordem se encontra na natureza da promessa que Deus fez a Abraão e a Davi. As promessas que Deus fez a Davi foram mais específicas do que as que ele fez a Abraão. As promessas de Abraão foram da ordem pessoal, nacional e universal. Por outro lado, a aliança davídica previa bênçãos pessoais e o direito de sua descendência ao trono. Assim, no Evangelho de Mateus é enfatizado que o Senhor Jesus veio primeiro para Israel e depois para o mundo. Como a salvação pessoal depende da resposta de cada pessoa ao Evangelho, a promessa da vinda do reino messiânico a esta terra está relacionada à aceitação de Jesus por parte de Israel como seu Messias. Ou seja, a gente percebe aqui que primeiro aconteceu isso, pois como também Mateus era judeu, ele traz esse significado, mostrando que Jesus veio para os judeus em primeiro lugar. E depois aconteceu que ele abençoou todas as nações, né? Deu esse direito de ser chamado Filho de Deus para que todo aquele que nele crê. A segunda mensagem tem a ver com números judaicos. Você vai entender um pouco mais. No versículo 17 do capítulo 1 de Mateus está escrito assim: Assim todas as gerações desde Abraão até Davi são 14, desde Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações, e desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14 gerações. Então você se pergunta, por que são 14? Porque ele deixou bem explícito, ele pegou um versículo para demonstrar 14. Tem algum significado nesse número? E eu vou te dizer que tem sim. Então, no livro O Comentário Histórico do Novo Testamento de O. Richard traz essas respostas. 14 gerações. É bastante conhecido o fato de que as genealogias hebraicas não incluem todos os antepassados, mas são altamente seletivas por natureza. Então, por que Mateus seleciona e organiza a sua genealogia em 3 grupos de 14? A melhor resposta é que ele utiliza um esquema rabínico familiar chamado de gematria, que constrói um argumento com o valor numérico das letras hebraicas, que formam
uma palavra. As letras do nome de Davi somam 14. Olha só. Então, por isso que ele traz esse número 14. David. D é igual a 4. O Y é igual a 6 e o D de novo é igual a 4. Ou seja, dá 14. Assim, a organização de Mateus pode perfeitamente refletir uma maneira familiar na época de sutilmente enfatizar a descendência de Jesus como sendo Davi. Até porque, para os judeus, Jesus teria que vir da descendência de Davi. Teria que vir da descendência do rei Davi. Bom, esse daqui é o mais interessante e é o último e a última mensagem. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Perez e Zerá, cuja mãe foi Tamar, ou seja, foi Tamar aqui. Uma mulher já na genealogia. Perez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe, outra mulher aqui também. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, outra mulher aqui. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. A gente percebe aqui, só aqui, vamos parar, que existem 4 mulheres na genealogia que Mateus traz. E aqui, também no comentário histórico bíblico do Novo Testamento de O. Richards, traz essa resposta e traz o significado de trazer 4 mulheres na genealogia. Vamos lá. As 4 mulheres da genealogia. Uma das características distintivas da genealogia de Mateus é a inclusão específica de 4 mulheres. A pergunta crítica é: por quê? Vamos lá para o contexto. A cultura hebraica era patriarcal e as genealogias normalmente relacionavam somente os homens. No entanto, havia 2 razões básicas no Oriente para incluir uma mulher ou 2. A mulher era muito admirada e a sua inclusão ressaltava a reputação da família. O marido tinha mais de uma esposa e, nesse caso, o nome da mulher é basicamente mencionado com o nome do seu filho. Esse costume é frequentemente seguido no Antigo Testamento quando se mencionava os reis de Israel e de Judá. No entanto, não podemos apelar a nenhum destes costumes para explicar por que Mateus incluiu as 4 mulheres que ele decidiu mencionar. Elas não eram admiradas, tampouco existe qualquer confusão no Antigo Testamento a respeito de quem eram seus filhos. Assim, somos levados a procurar alguma outra razão para o fato de Mateus mencionar estas 4 mulheres em particular. A elucidação depende do que sabemos sobre elas. Tamar, uma mulher de Canaã, seduziu o sogro que lhe tinha prejudicado e deu a ele 2 filhos. Raabe, também de Canaã, ganhava vida como uma prostituta antes de dedicar a sua lealdade ao Senhor e ajudar os espias israelitas a escapar de Jericó. Ruth, embora pura moralmente, era moabita, raça cuja origem deu-se a partir de um incesto, e que, de acordo com Deuteronômio 23:3, tinha a entrada proibida na congregação do Senhor. Batseba era mais conhecida pelo seu adultério forçado com Davi. Embora nascida de uma família judia, ela pode ter sido classificada como uma heteia devido ao seu casamento com Eteu Urias. As 4 mulheres parecem ter 2 coisas em comum. Elas eram moralmente corrompidas e estavam excluídas da comunidade da aliança do Antigo Testamento, não tendo nenhum direito nativo de reivindicar uma vida com Deus, nem de esperar que ele lidasse com elas sim em sua graça. Então, o que levou Mateus a incluir essas 4 mulheres na linhagem de Jesus, o Messias? Uma das possibilidades é que, como coletor de impostos encarado com desprezo por sua
Por seus vizinhos, Mateus sabia o que significava ser um pecador e depois um redimido. Mateus identifica-se com essas quatro mulheres e as inclui como exemplos do poder transformador de Deus que agora enviou o Messias para salvar seu povo dos seus pecados. Então, mais à frente aqui ele também vai trazer outras interpretações, mas todas as interpretações vão trazer uma visão de que Deus é o remidor dos pecados e que ele utilizou essas mulheres, mesmo que corrompidas moralmente, ele utilizou para o seu propósito, ou seja, ele remiu os seus pecados. Então, esses são as três mensagens escondidas no livro de Mateus que você não percebeu. Se você já sabia de alguma, deixa aí nos comentários para eu saber. Valeu, pessoal.